Primeiro momento, eu gostaria de agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho mais sobre as inúmeras passagens que ele nos deixou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas partes do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E basicamente hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a cura do mundo, a cura do nosso mundo. Eu tenho certeza que para muitos de nós tem sido difícil, bastante desafiador, acompanhar as notícias recentes, termos esperança no mundo diante das notícias recentes, muitas vezes levados pelas nossas percepções a respeito das notícias que chegam, a respeito do fato de estarmos todos de uma forma ou de outra com a nossa liberdade diminuída. E creio eu que em muitas situações, naqueles momentos em que nós reparamos bastante no comportamento do outro e nas suas dificuldades, muitas vezes, em colaborar com esse momento em que nós vivemos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação atual do mundo e sobre como que é possível nós nos curarmos aos poucos, rumo a uma cura definitiva dentro dos nossos corações, mesmo diante de um mundo tão complicado, tão difícil. É preciso, antes de tudo, lembrar que o que é nosso realmente nesse mundo é o nosso olhar. São os nossos pensamentos, é a forma como nós encaramos o que vemos ao nosso redor. O mundo em si, ele óbvio é um pouquinho nosso, mas ele não é nosso por inteiro. Então, é muito importante trabalharmos sempre do lado de recalibrarmos as nossas visões, de tornarmos mais suaves e ao mesmo tempo mais atentas às nossas percepções a respeito desse mundo, para que a nossa visão ela siga capaz de perceber as coisas, mas um pouco mais leve na forma como as detecta ao nosso redor. Afinal de contas, quando eu penso no outro, nesse momento atual, mas não só nele, quando eu penso no outro, será que às vezes eu estou me colocando no lugar dele? Reformulando a pergunta, o que será que eu pensaria se eu visse alguém fazendo algo que eu faço no meu dia a dia, de forma corriqueira? Porque muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, os nossos momentos de aperto, de correria, em que nós precisamos resolver alguma coisa, e isso, dentro ou fora da pandemia, isso nos leva a muitas vezes tomar atitudes que são necessárias e muitas vezes não são as melhores. Nesses momentos é muito importante sentirmos mais a fundo essa questão de que o nosso mundo, ele começa em nós. Ele, essencialmente, ele não pode vir de fora. Essa percepção nos ajuda a entender melhor que, aos poucos, nós vamos aprendendo, nós vamos nos disciplinando a nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos nos disciplinando a pensar como seria se eu estivesse no lugar dele, como seria se ele estivesse no meu lugar, para cada um dos pequenos atos, que são muitos, e que povoam o nosso dia a dia, nessas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, qualquer que seja a situação. Jesus nos lembra muito bem em mais de uma passagem. Uma delas é quando ele pergunta por que nós reparamos na trave, nos olhos do nosso irmão, quando ainda não fomos capazes de retirar o argueiro dos nossos. De onde vem essa nossa facilidade de julgarmos as falhas de caráter, de apontarmos as dificuldades dos irmãos à nossa volta, familiares, amigos, colegas, enfim, temos um olho muito afiado, muito preparado para esse tipo de coisa e muitas vezes
cheio de concessões para os nossos próprios comportamentos, para as nossas próprias dificuldades. Da mesma forma, e lembrando aí de uma outra passagem bíblica, Jesus diz, quando na passagem do apedrejamento da mulher adúltera, ele diz: atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado. E esses são lembretes muito importantes para o nosso coração no dia a dia, diante das dificuldades, às vezes psíquicas, às vezes de relacionamento que nós temos no nosso dia a dia, dentro ou fora do trabalho, dentro ou fora da família. É uma lembrança muito valiosa de que, da mesma forma que nós pedimos clemência, nós pedimos perdão, nós nos percebemos muitas vezes com uma dificuldade, cometendo erros diante da vida, nós também precisamos desse perdão. Ao mesmo tempo em que nós pedimos, nós precisamos. E daí nasce um conceito, uma ferramenta muito importante para o nosso dia a dia, nesse momento de nos colocarmos no lugar do outro, que é a indulgência, que é a predisposição a perdoar. Nós estarmos com o coração aberto e sempre pronto a perdoar, entendendo os motivos do outro, abraçando suas motivações, nos colocando no lugar dele para sentir um pouco das suas dores na medida, óbvio, da nossa capacidade, da dedicação do nosso coração. E a partir desse entendimento, transformar a dor que muitas vezes o mundo nos causa em alguma coisa mais leve, em aprendizado, em crescimento, e muitas vezes na própria percepção de que Deus está diante de tudo, de que existe um plano muito maior para todos nós e que ele faz parte desse nosso processo de engrandecimento. Cada pequena dor, cada pequena contrariedade, cada pequena dificuldade. Então, é importante nos lembrarmos que se a indulgência, ela muitas vezes nós pedimos por essa indulgência, nós necessitamos dessa indulgência, da predisposição do outro em nos perdoar, em compreender os nossos motivos, ela também se transforma num dever, um dever do nosso coração, não só para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida em sociedade. Ela se torna um dever e é muito importante entendermos que esse é um perdão que nunca falta, porque Deus, em sua perfeição, segue nos perdoando, segue nos dando outras chances de errar quantas vezes for necessário, até que um dia nós acertamos, nós melhoramos os nossos sentimentos, nós melhoramos as nossas condutas, nós melhoramos o nosso interior. E essa melhoria passa por esse processo de cura do nosso mundo que é tão importante. Afinal de contas, quando Jesus diz a Pedro que ele deve perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele diz alguma coisa como que Pedro precisará perdoar ilimitadamente, quantas vezes forem necessárias, e que esse perdão infinito, esse perdão que releva quantas vezes forem necessárias a dor, a dificuldade do outro, ele nos torna capazes de nos esquecermos de nós mesmos no dia a dia, no meio das nossas dificuldades, e isso nos dá uma fortaleza muito grande. Aos poucos, essa capacidade de perdoar, ela vai nos tornando invulneráveis, ela vai fortalecendo o nosso ser. E a gente vai voltar um pouquinho nessa invulnerabilidade mais para frente, mais para o fim da preleção, mas é muito importante guardarmos esse conceito, pois essa capacidade contínua de perdoar 70 vezes 7 e de estarmos predispostos a entender o coração do outro, daquele que muitas vezes nos machuca, nos concede uma enorme fortaleza moral e psicológica no nosso dia a dia. Afinal de contas, e aí voltando na ideia anterior, será que Deus ele nos perdoou quantas vezes?
Quantas vezes Ele tem nos perdoado no nosso dia a dia? Basta um exame muito rápido da nossa consciência, de como nós conduzimos o nosso dia a dia, as nossas ações, para perceber que esse perdão sempre vem. E que aí, como irmãos uns dos outros, é nosso dever a continuidade desse perdão, como filhos de Deus, criados à sua semelhança. É mais ou menos por aí que segue essa ideia. E esse perdão que nunca falta, essa capacidade de vivermos, né, com os nossos irmãos sem julgar, essa capacidade de nós entendermos as motivações que levam às ações desses irmãos, isso, além de nos construir fortaleza, também nos permite refletir dentro de nós. Porque muitas vezes nós julgamos a nós mesmos e criamos dificuldades, dores para a nossa própria vida em função de como julgamos o outro, em função de como nós percebemos, de como nós percebemos esse nosso mundo. E tudo isso gera um processo muito pesado. Afinal de contas, à medida que nós julgamos o outro, nós não perdoamos as suas falhas, nós dificultamos a construção dessas pontes e facilitamos a construção de muros ao nosso redor, nós vamos ficando um pouco mais indiferentes a esse mundo, a esses irmãos que cruzam o nosso caminho e que necessitam da nossa compreensão. Essa indiferença acaba levando a situações em que fica muito difícil nós perdoarmos esses irmãos no dia a dia e fica muito difícil de prestarmos atenção em todas as características que esses irmãos carregam e que, se estivermos atentos, poderemos perceber também em nós. Muitas vezes, alguém que passa pela nossa vida e que nós entendemos como uma pessoa soberba, como uma pessoa arrogante, às vezes como uma pessoa que atrapalha o ambiente de trabalho, que faz muitas piadas, talvez piadas inadequadas, quando nós percebemos aquele irmão que nos traiu, que dificultou de alguma forma a nossa vida, que nos feriu, que roubou alguma coisa que nós acreditávamos que era devido a nós, que devia ser nosso. Tudo isso são oportunidades. E o espírito em evolução, o espírito em prova, nós que estamos aqui na Terra, podemos agarrar essas oportunidades todos os dias se estivermos atentos, se exercitarmos todos os dias a percepção de que as mudanças, elas não são no outro, as mudanças são essencialmente em nós. E aos poucos nós vamos mudando o nosso mundo, porque estamos mudando a nossa visão, porque estamos mudando o nosso proceder para com a vida, porque estamos mudando essa forma de encarar, muitas vezes, as dificuldades, as dores. E essa maturidade, ela ajuda muito na nossa caminhada, na medida em que trabalha o nosso ego para que sejamos mais humildes, trabalha, às vezes, o nosso vitimismo, para entendermos que a vida das pessoas é tão difícil, talvez mais difícil do que a nossa, e vai elevando a nossa capacidade de sermos humildes, a nossa capacidade de agradecermos por tudo que temos, ao invés de repararmos naquilo que não temos, e fortalece, então, essa nossa trilha rumo a essa leveza a qual eu me referi há algum tempo atrás. Essa leveza, ela deriva desse amor que nós vamos distribuindo aos poucos, na medida das nossas capacidades, porque, óbvio, não somos perfeitos, mas a determinação em procurarmos esse amor é sim fundamental.
E aí essa leveza, aos poucos, que vai se construindo, ela vai derivando desse amor que nós distribuímos. Uma vez eu vi em uma aula um conceito que eu achei muito interessante, eu vou trazer para cá, que é que o amor, ele é o nosso coração à disposição do próximo. E essa disposição, esse dispor do nosso coração ao próximo, passa muito por isso. Porque, evidentemente, seremos capazes de perdoar mais, de amar mais, de construir mais pontes, de fazer mais o bem, à medida que melhoramos o nosso coração e que tornamos ele um pouco mais leve. Vamos derivando essa leveza do amor que distribuímos. Isso nos cura por dentro. E quando eu digo nos cura por dentro, não é apenas no sentido figurado. Essa nossa capacidade de tornarmos tudo mais leve, ela toma conta não só da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida física. Ela fortalece a nossa mente, o nosso espírito, para que tenhamos vidas com certeza mais saudáveis, mais despojadas de todos os pesos que nós não precisamos carregar. E é uma dádiva, é uma alegria poder perceber isso. Nós vamos nos curando por dentro, nós vamos curando a nossa visão e nós vamos curando assim o nosso mundo. Esse processo em que nós vamos apaziguando, nós vamos colocando bálsamos nas chagas do coração dos nossos irmãos, esse processo permite que nós tornemos mais rápida, mais veloz essa cura do nosso coração. E assim, à medida que nós vamos renovando o nosso olhar e nós vamos nos tornando capazes de sermos cada vez mais fortes diante das intempéries, das dificuldades da vida, pelo bom exercício da nossa vontade sobre nós mesmos, nós vamos facilitando esses processos de cura. Nós vamos nos protegendo dos nossos próprios desequilíbrios, dos nossos inimigos internos, nós vamos aprendendo a lidar com as nossas dificuldades à medida que, como Jesus pede, nós nos tornamos mais severos para com o nosso próprio comportamento e cada vez mais indulgentes para com o comportamento do próximo, porque o próximo sabe de si. Ele sabe de si. E isso está dentro da consciência dele. Da mesma forma que o que nós sabemos de nós está dentro da nossa consciência. E aí nós tornamos essa caminhada mais leve e vamos renovando o nosso olhar de dentro para fora. Para finalizar essa preleção, eu gostaria de fazer uma leitura, peço licença, de um trecho da oração de São Francisco que ressoa profundamente com essa percepção no trecho no qual ele diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós tenhamos uma semana abençoada, e que possamos carregar essas palavras no nosso coração ao longo dela, nos lembrando sempre do quanto nós podemos curar a nós mesmos, ao nosso olhar e ao nosso mundo, fazendo esse bem do perdão, do alto amor, do alto aperfeiçoamento por nós mesmos. Que o Mestre Jesus esteja conosco em mais essa semana e que assim seja. Muito obrigado a todos.